Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e estamos iniciando a aula de número 6. Como você pode perceber, na lição de número 6, o título da nossa lição é Abigail, sabedoria que desarma conflitos. Bem, para explicar a vocês o contexto da história bíblica que nós vamos olhar nesta aula, eu trouxe uma citação porque é uma história um pouco longa, com muitas nuances, e eu queria focar em um texto específico. Então, para a gente não deixar nada de fora, eu acho que esse comentário ele é importante para nos colocar a par de tudo o que está acontecendo. Leia comigo. No início do incidente principal, um homem rico e grosseiro, Nabal, se recusa a recompensar Davi e seu grupo pela proteção que ofereceram aos pastores dos muitos rebanhos de Nabal, e despede os mensageiros de Davi com palavras duras, versículo 2 até o versículo 11. Muito provavelmente, ele era apoiador de Saul, e não queria ter nada a ver com servos que se rebelam contra os seus senhores, como diz o versículo de número 10. Veja só, a história que nós vamos estudar nessa lição, ela envolve 3 personagens principais: Davi, Nabal e Abigail. Nabal era um homem rico. O versículo 2 diz pra gente que ele possuía 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, está no período da tosquia, ou seja, quando a lã desses animais era tirada para a produção de roupa. Então ele tinha muitos animais e produzia muitas roupas. O texto deixa claro para a gente, quando a gente vai lendo do versículo 2 até o 11, que Davi protege a terra desse homem, impedindo que ela fosse roubada ou destruída. O texto não nos fornece muitos detalhes, mas a gente já sabe que Davi protegeu ele, a sua família e a sua riqueza. Quando Davi, então, envia os seus soldados para ir buscar ali uma recompensa, pelo que ele fez em benefício de Nabal, os homens que Davi envia são enxotados por Nabal. Mas por qual motivo ele faria isso? Porque afinal de contas, Davi acabou de protegê-lo. Ele e a sua riqueza. Porque depois de receber um bem, ele responderia com mal? E por isso que eu fiz questão de destacar isso aqui, ó. Ele muito provavelmente é um dos apoiadores de Saul. Como o comentarista deixa claro aqui pra gente, Davi está fugindo de Saul, que está vivendo ali os seus últimos anos no seu reinado. Saul deseja se vingar e acabar, exterminar com a vida de Davi. Quando Nabal rejeita Davi, isso significa que ele apoia Saul. E o versículo 10 deixa isso claro. O texto que vamos estudar então mostra a reação dos outros 2 personagens a essa atitude de Nabal. Ele rejeita Davi, demonstrando seu apoio a Saul. Como que Davi e Abigail vão reagir a isso? É isso que eu quero explicar para vocês, do versículo de número 20 até o versículo de número 28. Leia comigo. Quando Abigail entrava num desfiladeiro montada em seu jumento, avistou Davi e seus homens vindo em sua direção. Davi tinha acabado de dizer: de nada adiantou ajudarmos este sujeito. Protegemos seu rebanho no deserto e nenhum de seus bens se perdeu ou foi roubado. Mas ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue severamente se eu deixar um homem ou um menino vivo na casa de Nabal até amanhã de manhã. O texto começa com Abigail entrando em cena, e Abigail está entrando em cena porque ela ouve falar o que o seu marido Nabal fez, a maneira como ele tratou os emissários de Davi. E Abigail toma uma decisão. Ela decide ir até o encontro de Davi e os seus 400 soldados. E essa decisão de ir é para
fazer uma pacificação, né, para tentar resolver aquela questão. E a decisão dela revela para a gente que foi uma decisão muito acertada. Porque o versículo 21 mostra que Davi já tinha tomado uma decisão. A decisão de Davi é ir com os seus homens punir a Nabal pelo mal que ele fez, pela grosseria, pela ingratidão. Davi realizou o bem a Nabal e foi pago com o mal. Por isso que Davi interpretou isso assim como uma crueldade da parte de Nabal. O que nós estamos lendo aqui então, nesses primeiros versículos, versículo 21 e 22 principalmente, é uma demonstração de vingança e de fúria por parte de Davi. Davi quer demonstrar vingança pelo mal que está recebendo de Nabal. Isso aqui soa muito irônico. Professor, por que isso aqui soa irônico para você? Porque o próprio Davi está vendo a demonstração de vingança e a fúria de Saul contra ele. Nesse momento da história, Davi está fugindo de Saul, que deseja matá-lo. E perceba que Davi está fazendo a mesma coisa. Davi quer fazer a mesma coisa contra a casa de Nabal. Ele quer agir com vingança. O que Davi quer fazer? Olha só. Ele não quer deixar um homem ou um menino vivo na casa de Nabal até amanhã de manhã. Ele quer exterminar completamente. Ele pretende matar todas as pessoas da família de Nabal. Ele quer se vingar com as suas próprias mãos. Essa é a ironia. Ele quer realizar contra Nabal o mesmo tipo de injustiça que Saul tem realizado contra ele. Vingança sendo realizada com as próprias mãos. Porém, Deus usou Abigail para trazer sensatez a Davi. Deus usou Abigail para conscientizar Davi que não era correto agir desta maneira. Veja comigo o versículo 23 e 24. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi com o rosto em terra. Caiu aos seus pés e disse: a culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça o que tua serva tem a dizer. Foi Nabal quem demonstrou maldade contra Davi. Foi Nabal que agiu como um tolo. Mas Abigail toma para si essa culpa. Por que ela faz isso? Porque ela toma para si o erro do seu marido. Nos próximos versículos a gente vai descobrir por que ela fez isso. Nós entendemos que ela assume essa culpa porque ela decidiu falar com Davi, intercedendo pela sua família. Ela deseja que a sua família seja livre desta condenação de vingança. E para fazer a intercessão, ela precisa se colocar no lugar da sua família. Então isso é interessante porque a gente já percebe aqui que essa aproximação de Abigail é uma aproximação de alguém que está intercedendo. E já que ela vai fazer isso, ela se coloca no lugar. Ela reconhece que aquele acontecimento é um evento que ela é culpada. E já que ela assume para si e está tentando interceder pela sua casa, ela diz que a culpa é dela e que ela merece receber aquela vingança. Mas antes disso, ela pede para Davi: olha só, ouça o que sua serva tem a dizer. Bom, eu sou a culpada, eu estou intercedendo pela minha casa, e agora ela vai apresentar para a gente os argumentos que serão apresentados a Davi sobre essa situação. Veja comigo o versículo de número 26. Ela diz assim: agora, meu senhor, tenha certeza de que, tão certo como vive o Senhor... desculpa, eu saltei aqui o versículo. É o versículo 25 aqui, perdão. Nabal é um homem perverso. Não dê atenção ao que ele disse. Ele é um insensato. Como seu nome indica, mas eu nem sequer vi os rapazes que o Senhor enviou. Perceba que na intercessão de Abigail pela sua família, ao invés de tentar atenuar, aquilo que seu marido havia feito, ela reafirma. Ela reafirma dizendo: Nabal é um homem perverso. É isso mesmo. Davi
não deve dar atenção ao que ele diz ou o que ele fez, porque ele é perverso. Mas tem um motivo adicional. Ela diz ainda, ele é um insensato. Você sabe o que é uma pessoa insensata? A insensatez é uma pessoa que não usa a razão para tomar uma decisão. Porque veja, Davi foi lá, protegeu a riqueza de Nabal, impedindo que ela sofresse qualquer tipo de furto ou prejuízo. Como Davi protegeu a riqueza de Nabal, a família de Nabal, o que se espera é que Nabal seja agradecido. Mas ao invés de ser agradecido, ele preferiu levar essa discussão para uma esfera política, né? Eu quero lá conversa com esse tal de Davi, eu sou apoiador de Saul. Interessante que tem gente que faz isso, né? No momento inapropriado leva tudo para questão política. E por isso que ele é um insensato, porque ele não age com a razão. Nabal deveria ser agradecido. Como ele é um insensato, ele não teria condição alguma de tratar ou lidar com os homens de Davi. E é isso que Abigail diz. Ela não teve contato com esses mensageiros. Nabal não teria condição, seria ela. Mas quando os mensageiros chegaram, quem tratou com os mensageiros foi um insensato. Para deixar esse ponto ainda mais claro, Abigail diz assim, como o seu nome indica, isso aqui é significativo para nós, porque essa atitude de Nabal tem a ver com o significado do seu nome. E aqui a expressão do versículo 25, ela gera um pouco de discussão se esse de fato era o nome deste homem. Será que ele de fato se chama Nabal? Porque a palavra Nabal significa tolo. Não no sentido de ignorância, mas no sentido de uma deficiência moral. Uma pessoa que age com imoralidade diante daquilo que deveria ser correto. E essa expressão Nabal, no hebraico aqui, ela é geralmente usada para fazer referência à atitude de alguém, né? Alguém que age com tolice. Provavelmente, então, este é um apelido que está sendo dado para este homem, que vai ser esquecido pela história, porque ele não contribui, ele apenas serviu para incentivar a ira e a vingança de Davi. Então há uma certa questão levantada aqui, se este é um apelido dado a este homem insensato, ou se de fato este é o nome dele. Ele se chama realmente um tolo, alguém que tem deficiência moral, que não age de maneira correta, que recebendo o bem pratica o mal. O que a gente sabe ao certo é que este homem não teria condição alguma de tratar essa questão, porque ele é um tolo, porque ele é um homem mau. Mas além de falar sobre o erro do seu marido, Abigail passa a falar contra o erro que Davi está prestes a cometer. E pessoalmente eu acho que a história se torna interessante a partir daqui. Porque as palavras de Abigail, dentro da tradição judaica, elas passam a ter um peso de profecia. O que ela fala é como se fosse um profeta se dirigindo a um rei de Israel. Observe comigo as palavras de Abigail. Ela deixa o seu marido, depois de apontar o seu erro, e passa a falar do erro de Davi. Qual que é o erro de Davi aqui? Vamos ver então? Agora, meu senhor, tenha certeza de que, tão certo como vive o Senhor, e tão certo como com a sua própria vida, foi o Senhor quem o impediu de matar e de se vingar com as suas próprias mãos. Que todos os seus inimigos e os que procuram matá-lo acabem como Nabal. Abigail é corajosa, porque ela vai sozinha ao encontro de 400 homens armados e de um homem determinado a cometer violência e vingança. É isso. 400 homens armados e um homem decidido cometer violência e vingança. E na sua frente tem uma mulher montada em um jumento. Davi está querendo realizar justiça com as próprias mãos, e aqui a gente descobre, na ironia que eu havia mencionado, que ele está imitando a conduta de Saul. Aquilo que Saul estava fazendo contra Davi é a mesma coisa que Davi está fazendo contra Nabal. Isso é problemático porque há textos bíblicos suficientes que falam contra a vingança da maneira como ela está sendo realizada. Por exemplo, Deuteronômio 32, 35, eu recomendo que depois você leia,
Fala que a vingança pertence ao Senhor. Se a vingança pertence ao Senhor, Davi não deveria fazer justiça com as suas próprias mãos. Há um outro texto ainda mais interessante, que é Provérbios 20, 22, que deixa assim muito claro que você não deve se vingar do mal que recebeu, mas você deve esperar que o Senhor resolva a questão. Então perceba que na literatura bíblica há uma fala contra o tipo de atitude que Saul estava tendo com Davi e que Davi está tendo contra Nabal. Não era assim que Davi deveria agir. Davi está prestes a resolver as coisas do seu jeito. Para não ver Davi contrariar esses princípios bíblicos, o Senhor usa uma profetisa chamada Abigail. Ela, em suas palavras, diz: foi o Senhor que o impediu de matar e se vingar com as suas próprias mãos. Esta palavra dá um ultimato profético a Davi. Ele tem a oportunidade de não agir por vingança, mas esperar o Senhor resolver a questão. As palavras de Abigail ganham um peso profético contra Davi. Ele não tem outra opção. Ele deve obedecer ao Senhor e não cometer a vingança contra a tolice de Nabal. Davi deve esperar a justiça do Senhor contra a maldade daquele homem. Ele não deve fazer justiça com as próprias mãos, porque isso é maldade. E aí, a Abigail deixa muito claro aqui no finalzinho, né, que todos os seus inimigos e os que procuram matá-lo acabem como Nabal, que essa vingança não pertence a Davi. Não é Davi que vai resolver as coisas desse modo. É o Senhor que vai fazer isso. E o Senhor fará isso ao seu tempo. Mas o Senhor não fará apenas com Nabal. O Senhor fará isso contra todos aqueles que se levantam contra Davi. Todos aqueles que se levantam contra Davi para fazer o mal a ele, ele tendo feito bem a essas pessoas, todos estes terão o mesmo destino de Nabal. Eles terão que lidar com o juízo do Senhor contra eles. Abigail então encerra suas palavras, versículo 27 e 28, com uma conclusão profética da sua mensagem. Ela afirma: aqui está um presente que a sua serva trouxe para o Senhor e os seus companheiros. Por favor, perdoe-me se o ofendi de algum modo. Que o Senhor lhe concedeu uma dinastia duradoura, pois está lutando as batalhas do Senhor. Que ele o livre de fazer o mal durante toda a sua vida. Abigail não vai de mãos abanando reconciliar-se com Davi. Apesar dela ter uma mensagem profética para advertir este rei escolhido pelo Senhor, para adverti-lo a não agir com maldade, ela leva um presente para eles. E o presente que ela leva foi exatamente o que Davi esperou receber na primeira visita dos seus emissários. Ela leva comida para Davi e para os seus homens. Como Davi está fugindo de Saul, né, durante este percurso, e por isso que o versículo 20 que a gente lê, ela está descendo a montanha, né, porque ele vai pelos lugares mais inóspitos para fugir de Saul. Como ele está fugindo, essa comida é uma provisão importante para ele. Mas além da comida ser uma provisão importante que vai auxiliar a vida e o ministério de Davi, há um segundo presente. Qual é o presente mais importante que Abigail traz para Davi? Você consegue me dizer? O presente mais importante é um conselho. E o conselho de Abigail é que ele o livre de fazer o mal durante toda a sua vida. Este conselho, que se baseia na mensagem profética dita anteriormente, é um conselho para um homem ungido pelo Senhor para ser rei. Um homem que foi ungido pelo Senhor para ser rei não pode ser alguém que pratica o mal. Davi não pode manchar o seu reinado praticando o mal, cometendo vingança contra Nabal. O Senhor não pode encontrar maldade em Davi. Por isso que ela pede que o Senhor livre Davi de cometer este mal. Que Davi não tome essa atitude, porque
para um homem que vai ter uma dinastia longa, que vai governar por muitos anos, para alguém que deseja cumprir os planos de Deus e lutar as guerras do Senhor e cumprir os propósitos do Senhor, você não pode ser alguém envolvido com a maldade. Então, para o futuro do seu governo, e olha que mensagem profética poderosa, para o futuro do seu governo, você não pode se envolver com o mal. Para que o seu reinado seja longo, o Senhor precisa livrá-lo durante toda a sua vida de praticar essa maldade. A fala de Abigail, ela é incrível, porque ela coloca as coisas no seu devido lugar. Nos próximos versículos, a gente vai ver a reação de Davi, que reconhece que foi o Senhor quem levou aquela mulher para lhe dar aquela mensagem profética. Mas explicando aqui os argumentos de Abigail e a fala dela, eu queria fazer algumas aplicações. Como que esse texto nos desafia hoje a considerarmos a palavra do Senhor? Primeira aplicação. A maldade pode se tornar tão familiar que agir com perversidade pode parecer o certo a se fazer. Perceba, Davi está fugindo de Saul e está fazendo isso há algum tempo. Saul tem planejado se vingar e matar Davi há vários momentos, em várias situações. E parece que Davi incorporou essa maneira de agir, porque ele tem visto isso acontecer, né? Quando alguém faz o mal, a gente se vinga. O rei perverso que é Saul tem feito isso. Ele tem visto que é assim que nós tratamos os nossos inimigos, perseguindo e nos vingando, porque ele tem sido alvo dessa perseguição e dessa vingança. Muitas vezes nós estamos tão expostos ao mal do mundo, a gente vai vendo as pessoas fazendo tanta perversidade, que nós passamos a achar que a perversidade é algo natural. É assim que nós agimos e é a única possibilidade. Porém, o desafio cristão é romper com o mal que acaba se naturalizando na sociedade. Davi viu aquilo acontecendo e incorporou essa atitude porque ele tem visto que isso é uma atitude de um homem poderoso, mas não é a atitude de um homem consagrado por Deus. Nós vamos vendo o mal se propagar e se familiarizar com a sociedade. A gente vai vendo a ganância, a inveja, o orgulho, a soberba, a gente vai vendo todo tipo de pecado e a gente começa a achar que é natural agir assim. É natural ser egoísta, é natural ser ganancioso, é natural ser invejoso, é natural mentir, ao ponto que nós passamos a criar argumentos para justificar essas coisas. Olha, a mentira tem justificativas. Aí você começa a ficar assustado porque a gente ouve tantas mentiras, que faz parecer que se você não mentir, a sua vida estará em perigo. Então vale a pena quando for para preservar a sua vida. Você percebe? A gente vai vendo a maldade ser naturalizada e começa a achar que é assim que nós temos que agir, com maldade. Mas essa não é a resposta apropriada. O desafio cristão é romper com o mal que foi naturalizado em nossa sociedade. Nós não fomos chamados para imitar a conduta do mundo. Segunda aplicação. Como representantes do Senhor na missão cristã, não podemos pessoalizar o mal que realizam contra as nossas vidas. Veja, no caso de Davi, ele está agindo como o novo rei de Israel e as palavras, de Abigail dão ênfase a isso. Mas Nabal é contrário a isso. Davi é o novo rei e Nabal continua apoiando Saul. Por causa disso, Nabal se opõe a Davi e trata mal os seus mensageiros. Ao fazer isso, Nabal não se coloca apenas contra Davi. Nabal se coloca contra os planos do Senhor. Por isso que Davi não deveria pessoalizar aquela situação. E as palavras de Abigail são incríveis, quando eu expliquei isso na sessão anterior. Abigail diz de maneira muito clara, no versículo 28, que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando as batalhas do Senhor. É isso. Davi, você foi consagrado pelo Senhor para ser rei de Israel. Essas lutas não são suas. Por isso que as injustiças cometidas contra você não devem ser pessoalizadas. A justiça será feita pelo Senhor,
porque você está agindo em nome do Senhor para cumprir os planos do Senhor. Não é correto Davi realizar vingança com as suas próprias mãos, porque a afronta de Nabal não foi uma afronta contra Davi. E nós, como cristãos, precisamos compreender isso. Enquanto anunciamos o Evangelho de Cristo, por causa do Evangelho e da missão cristã, muito mal acontece contra a gente. Perseguição, calúnia, inveja, difamação, ódio velado contra o cristianismo, zombaria contra a nossa fé, desprezo, desrespeito, tudo isso acontece. Mas nós não devemos pessoalizar. A nossa causa não é nossa, é de Deus. Nós estamos anunciando a mensagem que Jesus nos comissionou. Jesus deu a missão para a igreja. E quando as pessoas se opõem à missão da igreja, elas estão se opondo ao próprio Jesus. Então não leve para o lado pessoal. Não queira fazer vingança com a própria mão, com as próprias mãos. E às vezes nós temos essas oportunidades de pessoalizar e agir como maus. É vergonhoso uma igreja pessoalizar a afronta que recebe e se vingar no momento oportuno. São muitas as histórias que a gente ouve como povo de Deus, mas eu me lembro de uma dessas situações, de um político aqui de Brasília que cometeu mal contra uma instituição religiosa e que nas eleições essa instituição religiosa ela pagou o mal com o mal. Ela denegriu o que pôde contra este político específico. Porque ela pessoalizou aquilo. Se ele se levantou contra a gente, é assim que a gente age em esfera pública. A gente se vinga quando for possível se vingar. Nós não vamos deixar o mal passar barato. E pensando de maneira bíblica, isso soa muito estranho. Eu acho que nos faltam Abigails para nos lembrar que não é assim que ungidos e consagrados do Senhor fazem. Se nós somos representantes do Senhor na missão que Ele nos deu, a afronta não é contra nós. O ódio não é contra nós. Eu não devo pessoalizar absolutamente nada. Se as pessoas não gostam de mim por causa da minha fé, se as pessoas não gostam de mim por causa das minhas aulas aqui da escola bíblica, eu estou aqui cumprindo a missão de Deus. Eu não estou aqui fazendo network ou de propagação do meu próprio nome. Eu estou ensinando o Evangelho. E não pretendo pessoalizar qualquer tipo de afronta, perseguição ou... Não, isso não acontece, porque não estão se levantando contra mim. Essa não é causa minha. Eu não estou aqui ensinando coisas que eu gosto. Eu estou ensinando a palavra de Jesus, a missão que eu recebi. E pessoalizar a missão acaba fazendo com que a gente internalize isso e queira fazer como Davi. A gente acha ruim quando Saul faz contra a gente, mas depois a gente quer fazer a mesma coisa com outras pessoas. Se você acha ruim ser perseguido, por que você persegue? Eu acho que a gente deve voltar à leitura desse texto e refletir como a Igreja de Cristo tem perdido a sua direção, porque ela tem pessoalizado as coisas e achado que a afronta é contra ela e não contra Cristo. Nós não podemos agir com o mal. Lembre-se da oração de Jesus Cristo. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A igreja tem que orar pedindo ao Senhor para não cometer o mal. São palavras de Jesus e são palavras relevantes demais. Terceira aplicação. A ação divina contraria a lógica humana. Para um homem que vai ser o futuro rei de Israel, fazer inimizade com Davi é assim muito problemático, Porque quem tem poder pode se vingar. Mas essa não pode ser a lógica de um homem ungido pelo Senhor. Nós não podemos nos mover pela lógica humana da vingança e da maldade. Pessoas que foram separadas pelo Senhor para fazer a obra do Senhor, que aqui no caso é Davi, e no caso cristão é o evangelho, é o cristão que testemunha de Cristo, nós não podemos praticar o mal. A ação divina contraria essa lógica humana. Nós não fomos chamados para responder como mundanos. Nós somos chamados para responder como cristãos. E o que se espera é que você não tenha a lógica do mundo para suas ações. Se nós começarmos a tomar conselhos com o mundo sobre como devemos agir, nós nunca vamos agir de maneira adequada ou apropriada. Depois de fazer essas aplicações, eu queria então avaliar o nosso aprendizado. Eu vou fazer uma pergunta e você tenta me responder com uma palavra.
Caso seja necessário, aperte pause, pense numa resposta e responda logo em seguida. Vamos lá, então. Primeira questão. Ao demonstrar maldade com os homens de Davi, Nabal estava afirmando seu apoio a ele. A quem Nabal estava afirmando seu apoio quando ele decididamente demonstrou a sua rejeição a Davi? Ele estava demonstrando seu apoio a Saul, exatamente, Saul. Segunda questão. Palavra usada para descrever a atitude de Saul que Davi está copiando. Davi está fazendo a mesma coisa que Saul. Qual que é a palavra usada para descrever essa atitude? Vingança, né? Ele quer fazer a mesma vingança que foi cometida contra ele porque Saul perdeu o trono. Agora ele quer fazer com Nabal. Terceira questão. Quando Abigail se coloca como culpada por aquela situação, ela estava fazendo isso pela sua família. Ela não tratou Davi mal, ela não foi desrespeitosa, mas ela precisou interceder. E para interceder, ela se colocou no lugar da sua casa e assumiu para si o peso daquela culpa. Então a palavra é intercedendo. Quarta questão. Presente que Abigail levou para Davi e para os seus homens. É claro que esses presentes são maravilhosos, né? Comida resolve tudo. E a comida resolveu. Mas o que mais resolveu foi a mensagem profética do Senhor. Junto com a palavra do Senhor veio um presentaço. Comida para Davi e para os seus homens, para ajudá-los neste processo de fuga constante contra a opressão de Saul. Por último, esse tipo de atitude não pode ser demonstrado por uma pessoa consagrada ao Senhor para cumprir seus planos. Qual é o tipo de atitude que é inadequado com uma pessoa consagrada pelo Senhor? A maldade. Não foi isso que Jesus nos ensinou a orar? Livra-nos do mal. O mal não é compatível com a vida cristã. Saul, vingança, intercedendo, comida, maldade. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um caça-palavras para tentar localizar essas 5 palavras. Eu espero que este conteúdo tenha sido edificante à sua fé. Se Deus nos permitir, na semana que vem nós nos encontramos aqui para seguir com o nosso estudo da Palavra de Deus. Até lá então.